Olá pessoal, uma boa noite para todos. É, hoje eu estou aqui para falar exclusivamente da questão do pastor Mirim, ou profeta Mirim, ou missionário Mirim, o Miguel Oliveira, porque isso vem causando uma divisão muito grande dentro da igreja. Muita gente tem aceitado. E isso me faz lembrar coisas dentro da igreja que estão acontecendo que, sinceramente, não são, não tem a mínima conexão com a palavra de Deus, nem com o modo como Paulo ensinou a igreja, ou como a Bíblia ensina a igreja, né? O Miguel Oliveira é membro da Assembleia de Deus Avivamento Profético de Carapicuíba, né? E é ligado aí a várias pessoas que têm um procedimento que nós não, que a igreja não deveria sustentar. Eu tenho aqui o maior respeito pelas demais religiões, né? Mas a vergonha que esse rapaz tem causado ao Evangelho tem sido grande demais, né? E ele ainda é uma criança, tem 14 anos de idade. Eu quero dizer também que eu fui um pregador mirim, comecei a pregar aos 11, né? Mas as mentiras que esse rapaz tem contado e as formas estranhas com que ele tem profetizado e falado línguas estranhas e agido dentro da igreja, e a sua arrogância, mesmo menino ainda, muito arrogante, muito petulante, né? Isso tem me trazido uma dificuldade muito grande. Eu assisti um podcast, ele com o James, aquele outro rapaz também que prega, mas que estava ali para confrontar o Miguel, né? E a principal questão do James era a questão da exposição ou da filmagem, né, da espetacularização daquilo que está acontecendo dentro da igreja. Ele não chega nem a contestar completamente a questão das línguas estranhas, das profecias, que é o que eu quero contestar aqui. Mas ele fica só na questão da espetacularização, né? E para aqueles que afirmam que ele é muito jovem, que ele é novo, inclusive nesse mesmo podcast, e eu estava assistindo também um podcast da Sara Shiva, que parece que não conhece muito bem o rapaz, mas a Sara Shiva diz que por não conhecer o garoto, ela ia se fixar só num aspecto da questão, né? Que é a questão de ele ser uma criança. O púlpito não é lugar para criança, e realmente não é. Nós da Assembleia de Deus passamos muito tempo reclamando e tratando de um assunto muito precioso, né? Muito rico para nós, que era a questão de não termos pastores formados em cursos de teologia, né? Enquanto as igrejas históricas, presbiteriana, batista, episcopal,
né? Tinham congregacional, tinham seus pastores formados em seminários bíblicos, nós tínhamos pastores leigos na Assembleia de Deus. É por causa disso que no início da Assembleia de Deus, a mesma coisa aconteceu com a Deus é Amor, nós tínhamos uma ênfase nos costumes, né? Nós, num vídeo anterior, já vimos lá em Colossenses, no capítulo 2, que esses cuidados com a aparência, com não toque isso, não toque aquilo, não coma isso, não come aquilo, guarde a lua nova, guarde o sábado, e aí nós podemos extrapolar para se vista assim, se comporte assim, né? Se bem que tinha alguma coisa boa nisso, que era a identificação logo de cara, de plano, de que você era uma pessoa evangélica. Mas havia muito mais ênfase nisso, nos usos e costumes, do que na pregação da palavra de Deus, né? No ensinamento da palavra de Deus. Então, para muitas pessoas, ser crente era a mulher ter uma saia lá no calcanhar, era não cortar o cabelo, era não pintar as unhas, não usar colar, não usar brinco, coisas que não têm sentido nenhum, não tem apoio bíblico nenhum, né? Apesar da passagem que tem lá em Pedro, né? Mal interpretada, tirada de contexto, aí você pode até levar para esse lado, mas Pedro está falando a mesma coisa que Paulo está falando aos Coríntios. Quando ele diz que o enfeite da mulher não seja o exterior, a beleza da mulher não seja o exterior no uso de joias e tal, né? Ele quer dizer que, mas no interior, né? Porque assim se adornavam as mulheres dos tempos bíblicos, né? Ele está se referindo, é claro, a Sara, a Rebeca, a Raquel, e nós vemos que Sara usava, né? Usava colares, usava brincos, usava pulseiras. Quando o mordomo de Abraão chegou para Raquel, né? Lá no poço, né, na terra de Arã, quando ele foi buscar uma noiva ou aliás, Rebeca, quando ele foi buscar uma noiva para Isaac, ele presenteou Rebeca com joias de ouro, de prata, brincos, colares, né? E tudo isso ela usava. E as mulheres sempre usaram, isso não faz diferença nenhuma. O que Pedro está falando é que nós sejamos, não só mulher, mas todos nós sejamos belos, sejamos mansos, sejamos humildes, sejamos criteriosos conosco mesmos, né? Irrepreensíveis diante de Cristo, irrepreensíveis na conduta. E a conduta, que conduta é essa? É não usar isso ou não usar aquilo, ou guardar dia de sábado, guardar dia de lua nova, ou não comer carne de porco, não tomar café, não tomar Coca-Cola. Que conduta é essa? A conduta não é essa, né? A conduta é a conduta da honestidade. Como Paulo fala, aquele que rouba, não roube mais, aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe para que possa, com seu trabalho, né, produzir frutos e ajudar na igreja. Né? Aquele que mentia, não minta mais. Então, são esses códigos de ética, um código de ética. Eu falei aqui que eu ia falar sobre a diferença entre ética e moral. Né? A palavra ética vem de ethos, no latim, ou no grego, ethos, no grego.
E a palavra moral é praticamente a mesma escrita. E elas são sinônimas, não existe diferença entre moral e ética. Mas com o tempo e o desenvolvimento e a filosofia, né, alguns filósofos, para fazer diferença, colocaram a ética como sendo um conjunto maior de regras ou de princípios, digamos assim, de princípios. Quem é do direito, quem conhece o direito, vai entender muito bem o que é o princípio, né? O princípio ele é maior do que a lei. A lei está ali escrita, às vezes o princípio não está nem escrito. Por exemplo, é, o princípio da defesa plena, né? Da plena defesa, né? Do contraditório e da ampla defesa, princípios do contraditório e da ampla defesa. São dois princípios que fazem base para um outro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Então, esses princípios, apesar de estarem escritos na Constituição, mesmo que eles não tivessem, eles são maiores do que a lei, eles englobam a lei. A lei tem que obedecer a esses princípios. É o princípio teratológico da lei, né? Qual é o objetivo da lei? O que é que o legislador tinha quando ele falou aquilo, né? Então, no podcast que eu falei, toda a arrogância, toda a petulância, toda a falta de humildade e tudo que está subindo a cabeça desse garoto, né, o Miguel Oliveira, é um escândalo para a igreja, é uma coisa que não faz o menor sentido, tá certo? Alguém reclamou, como eu venho falando da Sara Schiffer, reclamou da idade dele, aí ele foi dizer que Jesus Cristo, porque o James, no programa que eu estou falando, falou que um profeta mirim, um pregador mirim não é o conveniente para a igreja, porque uma pessoa, um pregador mirim, ele não tem preparo nem psicológico, né? O lóbulo frontal do cérebro, que é onde a gente detém o conhecimento e que nos leva a nos determinar segundo o conhecimento que a gente tem, ele só se desenvolve a partir lá dos 18 anos, 20, 22, pessoas às vezes até com 30 anos. Então a criança ela não tem, né? A não ser que ela seja muito bem preparada. Como eu falei, eu fui pregador mirim. Mas eu nunca enveredei por esse caminho da profetada, do que está acontecendo hoje nas igrejas, e é vergonhoso. É vergonhoso porque é mentiroso. E a mentira pode levar vidas, meu irmão. A mentira pode levar vidas. Um garoto, né, de 14, 15 anos rasgar um exame de saúde de uma mulher que sofre de leucemia e dizer que ela está curada, precisa muito responsabilidade para isso. Não é brincadeira. E a desse eu estava vendo um vídeo, porque agora estourou vídeos como os evangélicos também saíram dos esgotos, né? Os crentes, eles saíram dos esgotos. E vocês vão me perdoar, tem aquela música do Titãs que eu falo sempre, né? Bichos escrotos, saiam dos esgotos. E, por favor, não me julguem por estar falando uma palavra que pode ser considerada de baixo calão, porque isso você vê Malafaia dizer em abundância todos os dias. Um falso profeta chamado Malafaia, Silas Malafaia, um homem que não tem nada de Deus na sua vida, nada. Ele pode citar as escrituras, falar e citar textos de cor,
mas a palavra de Deus não está no seu coração, né? Ele entra naquela parte do profeta, né, que diz: esse povo honra-me com os seus lábios, e que Jesus repetiu, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta o seu coração estar longe de Deus, meu irmão. O Miguel, né, Miguel Oliveira, disse que Jesus já pregava, né? Porque Jesus houve um evento em que os pais de Jesus seguiram para a Jerusalém, para a festa, né, dos pães asmos em Jerusalém, e na volta eles, né, eles iam voltando. Jesus tinha cerca de 12 anos, e ele não estava presente com eles ali, e eles pensaram, não, ele está vindo com algum parente, com alguns amigos e tal. Mas a partir do segundo dia aquilo ali ficou, Maria, né, sentiu a presença, a falta de Jesus Cristo. E Maria com José voltaram para Jerusalém. Chegaram em Jerusalém e encontraram Jesus conversando. Conversando. Com quem? Com os escribas e fariseus, com os doutores da lei, né? E ele não estava pregando para os doutores da lei, né? Não estavam pregando para os escribas, porque os escribas, os doutores da lei, eles eram avançados. Jesus Cristo estava discutindo pontos da palavra de Deus que os hebreus chamavam de a lei e os profetas. Jesus Cristo estava falando sobre as escrituras, ele não estava pregando. E eu tenho certeza disso? Tenho certeza disso. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Olha aqui, Lucas capítulo 3, versículo 23. O que é que diz? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Então, Jesus tinha 33 anos de idade quando começou seu ministério. É o que a Bíblia diz. Ele não começou a pregar como garoto, como criança. E ninguém sabe onde é que Jesus passou dos 12 anos até os 33, o que foi que Jesus, quais foram os contatos culturais que Jesus teve, né? Muita gente diz que Jesus esteve com os essênios, né? Que tinha uma doutrina parecida, né? Então, o Miguel Oliveira, que se congrega na Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba, né? Como eu disse, ele está junto com muita gente que não segue o Evangelho, que transformou o Evangelho numa vergonha, né? Inclusive um pastor do tarô, um tal de pastor que ele prega com base no tarô. Não é mais a palavra de Deus, é o tarô, né? É claro que a gente hoje em dia, né, nós temos que respeitar todas as religiões e tal. Tudo bem, respeitemos as religiões, mas que o tarô fique lá na religião própria do tarô, né? Que é a Umbanda, né? Que é esse espiritismo mais comum, né? Mais senso comum das pessoas, né? Então, e não porque nós somos crentes evangélicos, nós cremos na Bíblia, nós somos protestantes, nós herdamos aquilo que Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros reformadores colocaram, essa teologia. Se o irmão, em vez de estar lendo, de estar buscando aprender com o tarô, fosse buscar, por exemplo, conhecimento nas institutas de João Calvino, tudo bem que são muitas, né? Que são é muita coisa para ler, mas deixa de preguiça, meu irmão, e vá ler.
Só tem a base doutrinária com os homens que pregam a palavra de Deus. Então, eu não posso, que apesar de respeitar as religiões de matrizes africanas e de outras correntes, eu não posso adotar para mim aqui para ir pregar, né, a Michele Bolsonaro. Até um tempo atrás, né, inclusive quando o Lula visitou, foi na Bahia, naquela lavagem lá dos degraus da Igreja do Bonfim, e o pessoal da Umbanda ali deu um banho de pipoca. Ela esbravejou para todos os lados, dizendo que o Lula era um satanista e que o Palácio da Alvorada tinha sido controlado durante muito tempo por satanistas, por coisas do diabo, né? E agora, para se fazer, né, para poder agradar as pessoas, né, eles arrumaram um pai de santo, né, no último, na reunião que houve na, na Avenida Paulista, lá em cima do palanque, tinha também um pai de santo. Tinha lá o padre Kelmo, que a gente não sabe nem se é padre, né? Que a Soraya Tronic chamou de padre de festa junina, né? O candidato padre. Então, pois é, pessoal, esse vídeo está ficando longo, então eu vou dividir em dois, tá certo? E a gente manda a segunda parte depois que vocês assistirem a este, tá ok? Lembrando aí que eu estou pedindo encarecidamente que vocês deem o like. Quem assistir, dê o like ou o dislike. Não gostou, dê o dislike. Comente, não gostou, discordou, vai lá e comenta, né? Com respeito, evidentemente. Comenta lá, diz que não é assim, que é de outro jeito, que está certo, que o Miguel está certo, né? Que as igrejas que o recebem estão certas, tá bom? E passem o vídeo adiante, passem o vídeo para outras pessoas assistirem, né? Para que haja um engajamento aqui no canal e as pessoas possam nos receber, tá certo? Que a graça de Deus, nosso Pai, esteja em todos os corações, manifestando o amor de Deus, a paz de Deus e o verdadeiro viver cristão, né? Em nome de Jesus. Amém.